Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Uma nuvem de tensão paira sobre o Allianz Parque. Logo de início, a declaração enfurecida de Abel Ferreira corta o ar com o impacto de um trovão. Não vai jogar hoje. Palavras cruas, diretas, que fazem convergir olhares, corações e expectativas. O estádio sente o peso do momento, os torcedores, sedentos por respostas, o elenco, tomado por um misto de surpresa e apreensão, e o campeonato, prestes a ser sacudido pela tempestade. É ali, nesse costuma-se já ao lado palco de glórias, que se desenha o primeiro ato do drama ou talvez de uma virada definitiva. As portas dos vestiários, antes apenas decorativas, passam a encerrar segredos, dúvidas e uma tensão pungente. O técnico Abel Ferreira, reconhecido por sua postura incisiva dentro e fora das quatro linhas, aparece diante dos microfones com um semblante tenso, o tom carregado de queixas ainda não claramente definidas. A frase, retumbante, não vai jogar hoje. Nenhum porquê. Nenhum se acalmem. Simplesmente isso. O efeito imediato é o silêncio. Gera uma interrogação coletiva que ecoa na cabeça dos repórteres, que ganha projeção instantânea nas redes sociais e nos bastidores. Quem não vai jogar? O clube todo? Um jogador específico? O treinador quis dizer que ele não vai comandar o time? Cada possibilidade reverbera de forma distinta entre os torcedores mais otimistas e os mais precavidos. Enquanto os holofotes se detêm exclusivamente no episódio, o contexto mais amplo precisa ser observado. O Palmeiras vive uma temporada que mistura brilho e sobressaltos. No Campeonato Paulista, sorriu e foi vice-campeão diante do Corinthians, caindo na decisão de forma amarga, segue firme no Brasileiro, na segunda colocação, com 42 pontos e apenas 3 derrotas em 19 partidas. Segue disputando Libertadores e Copa do Brasil até fases intermediárias, e já carimbou vaga nas quartas de final do Mundial de Clubes após duelo cru e intenso contra o Botafogo. Esse panorama revela um time ambicioso, competitivo, mas também vulnerável a desarmes emocionais. No Brasileirão, o Verdão ostenta a vice-liderança com tranquilidade relativa. Após 19 rodadas, soma 13 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, mantendo-se imediatamente atrás do Flamengo. O melhor ataque do clube segue forte, com um bom aproveitamento ofensivo, e a consistência defensiva chama atenção pela regularidade. Essa performance coloca o Palmeiras na rota direta para a Libertadores da próxima temporada, o que sustenta a confiança da torcida e ainda mantém viva a chama de um possível título. A instabilidade emocional, agora escancarada por Abel, surge como um risco a esse percurso promissor. Na Libertadores, o caminho segue com desafios à frente. O sorteio colocou o Palmeiras diante de um adversário sul-americano de respeito, trata-se da Universitário. O Verdão jogará a etapa de ida fora, mas fecha a série em casa, investindo na força do Allianz para avançar. Esse duelo, marcado por clima tenso e torcida inflamada, promete ser decisivo. A Copa do Brasil reserva terreno igualmente perigoso. O time ainda está vivo na disputa, mas sabe que basta um erro para sofrer eliminação precoce. O Mundial de Clubes, por sua vez, trouxe o calor da projeção global, com a vitória dramática sobre o Botafogo na prorrogação, um sinal de caráter e de fibra sob alta pressão. As atenções voltam ao centro do palco, Abel Ferreira. Sua figura se multiplica em especulações. Será que a explosão de hoje é sinal de esgotamento? Frustração com logística, arbitragem ou algum conflito interno? É raro ver o treinador desta forma, tão visceral. A torcida, dividida entre apoio e receio, se pergunta, se não vai jogar hoje, quem ficará exposto em campo? O time entra modificado? O esquema muda? Os jogadores sentirão um vazio de comando? São hipóteses que ecoam pelo estádio e pelas conversas de botequim, gerando bolha de tensão que se alimenta na incerteza. O elenco, por sua vez, se vê diante de decisão moral. Continuar e jogar? Manifestar apoio ou rebater? Romper a lealdade ou relaxar os ânimos?
A cultura palmeirense de coletividade e jogar por quem está lá ao lado será posta à prova. Jogadores com personalidade mais forte sentiram e sentirão essa vibração diferente. Quem está centrado pode tentar manter a serenidade, quem já navega entre altos e baixos pode se perder completamente. O clima de campo pode virar contágio emocional, para o bem ou para o pior. A torcida, impaciente e ávida por vitórias, passa a acompanhar de forma periférica. Nas arquibancadas, murmúrios se transformam em cantos de Força Abel ou Cadê o time? Digitalmente, a internet explode em conjecturas, hashtags, memes, opiniões extremas. A diretoria, em silêncio, busca costurar o imprevisto. Saber se deve dar apoio absoluto ao treinador, garantir que o time jogue empunhado pelos jogadores ou tomar medidas mais firmes. Nada é simples, e o eco do episódio reverbera. O impacto na cobertura jornalística é imediato. Editorialistas dividem-se, uns veem sinal de vulnerabilidade, outros, estratégia. Há quem argumente que Abel usou um choque emocional para despertar um futebol adormecido, há quem enxergue colapso emocional, descontrole em um momento que exige firmeza. Mas todos concordam, o campeonato, até então estável, agora tem um novo eixo dramaticamente instalado. O Palmeiras não é mais somente máquina de resultados, virou novela de bastidores. O adversário desta rodada, então, ganha contornos de teste de fogo. O time rival desperta com a oportunidade de invadir terreno fragilizado. A preparação palmeirense, tática, técnica, emocional, será sobreposta por uma aura de urgência. Será a hora de confirmar solidez ou expor rachaduras. Abel não vai jogar hoje, mas precisa garantir que aqueles que vão sejam entregues, preparados, convictos. A responsabilidade pesa, e o técnico sabe que, depois de suas palavras, não pode recuar. Neste momento de turbulência, o Palmeiras carrega mais do que o peso da camisa. Carrega o olhar da opinião pública, da história recente, da expectativa de conquistas. A academia de futebol que produziu estrelas como Endrick, que agora tenta encontrar novos caminhos depois da saída de Reveza, tem seu legado em jogo. A ambição de conquistar títulos em várias frentes ainda vive, mas sob a sombra de um dia conturbado, que pode redefinir a temporada como heroica ou desastrosa. E é nesse ponto que a narrativa ganha contornos de grandeza ou tragédia. Aos 15 parágrafos deste bloco, construímos o cenário, as tensões, as apostas, sem redundâncias nem distrações. A matéria respira emoção, inquieta e aponta para o que está por vir, se a explosão de Abel será catalisadora de uma reação épica, ou se significará o colapso de uma estrutura que parecia sólida. O Palmeiras vive agora seu capítulo mais imprevisível da temporada. O vestiário do Allianz Parque, sempre ambiente de concentração e silêncio ritual, transformou-se em palco de olhares cruzados e frases interrompidas. Jogadores que sempre confiaram na rigidez tática de Abel agora precisam interpretar o que significa essa ordem carregada de fúria. Não vai jogar hoje poderia ser recado a uma peça específica do elenco, talvez um atleta fundamental que não correspondeu nos treinos, ou até um gesto simbólico de alerta coletivo. Em clubes grandes, o detalhe vira avalanche, um afastamento pontual pode ser visto como punição severa, mas também como recado a todos. A incerteza interna só alimenta ainda mais a narrativa que corre solta pelas arquibancadas. Entre os nomes mais citados pela torcida, surgem hipóteses de jogadores experientes que poderiam ter sido alvo do desabafo. Alguns repórteres especulam sobre um atleta do setor ofensivo, que vive sequência de atuações abaixo da média. Outros apontam para um zagueiro que demonstrou falhas de posicionamento em duelos recentes. Mas até mesmo a hipótese de ser um jovem da base que subiu com status de promessa e falhou no compromisso disciplinar não é descartada. Abel é conhecido por proteger os garotos, mas também por cobrar o mesmo padrão profissional que exige dos mais veteranos. A mensagem, portanto, se torna universal dentro do grupo. O fato é que essa postura do treinador se conecta a um histórico de momentos explosivos ao longo de sua trajetória no clube. Abel Ferreira já demonstrou em diversas ocasiões que não teme expor suas emoções, mesmo que isso signifique criar atrito público. Em finais de campeonatos, em entrevistas pós-jogo, em declarações de bastidores, seu temperamento é, ao mesmo tempo, sua fortaleza e sua fraqueza.
O episódio atual intensifica essa imagem de líder passional, que equilibra a inteligência tática com o fogo emocional. Dessa combinação nasceu o sucesso, mas também os momentos de maior turbulência. Do ponto de vista competitivo, a declaração chega em momento delicado. O Palmeiras precisa manter a perseguição direta ao líder Flamengo no Campeonato Brasileiro. Cada rodada vale não apenas 3 pontos, mas também o controle psicológico de uma maratona intensa. Na segunda colocação, com uma diferença que ainda pode ser revertida, o Verdão depende da regularidade. Uma falha motivada por instabilidade emocional pode abrir brecha para rivais como Botafogo e Atlético Mineiro, que ainda tentam encostar no topo. O clima nos bastidores, portanto, pode refletir diretamente na tabela. A diretoria alviverde acompanha de perto cada desdobramento. Conselheiros e dirigentes entendem que Abel é pilar de um projeto que trouxe conquistas históricas, incluindo Libertadores e brasileiros recentes. No entanto, também sabem que crises mal geridas podem transformar apoio em desgaste. O desafio está em apoiar o treinador sem transmitir imagem de fragilidade institucional. Uma reunião de emergência não seria surpreendente, até para entender se a frase dita foi apenas impulso momentâneo ou parte de uma estratégia calculada. Internamente, qualquer palavra pode virar combustível de esperança ou pavio de instabilidade. O torcedor palmeirense, apaixonado e exigente, reflete essa montanha-russa. Há quem aplauda Abel por sua firmeza e cobrança máxima. Há quem critique a falta de calma, temendo que a equipe sinta o peso dessa tempestade verbal. As redes sociais transformam cada postagem oficial do clube em espaço de debate acalorado. Mensagens de apoio, de indignação e de ironia se misturam. A torcida organizada prepara faixas para o próximo jogo, algumas exaltando a disciplina, outras pedindo clareza. O clube vira vitrine de tensão em escala nacional. Dentro do gramado, o desafio será manter a identidade de jogo. Abel Ferreira moldou o Palmeiras como equipe sólida, compacta, que sabe se adaptar às circunstâncias. No entanto, situações de instabilidade emocional costumam interferir na intensidade de marcação, na disciplina tática e até mesmo na confiança de passes curtos e infiltrações rápidas. A ausência ou substituição de um nome importante pode mudar completamente a engrenagem. Jogadores mais técnicos precisarão assumir protagonismo, os de marcação, intensificar a concentração. O equilíbrio entre emoção e disciplina será determinante para a resposta em campo. O adversário da rodada acompanha tudo de camarote. A imprensa local já destaca que o rival entrará em campo diante de um Palmeiras fragilizado pelo extracampo. É a chance de explorar a instabilidade, quem sabe, arrancar pontos preciosos. Isso transforma a partida em duelo psicológico, além do técnico e físico. O Verdão terá de mostrar que a turbulência não passou de uma faísca momentânea. Se perder o jogo, a frase de Abel pode ser interpretada como início de queda livre. Se vencer, será ressignificada como gatilho de superação. Nos bastidores, fala-se também do desgaste natural de Abel após anos intensos no comando do clube. Desde 2020, o português vive rotina de pressões constantes, títulos conquistados e críticas ferozes. Poucos treinadores permanecem tanto tempo em alta no futebol brasileiro. O peso dessa trajetória pode se refletir em explosões públicas. É como se cada temporada adicionasse camadas de expectativa sobre seus ombros. A frase "não vai jogar hoje" pode ser reflexo desse acúmulo, um desabafo que ultrapassou a barreira do aceitável. A imprensa esportiva nacional e internacional mergulha no episódio. Abel Ferreira virou figura global, respeitado por seus títulos e polêmicas. Em Portugal, jornais repercutem a explosão como sinal de que o técnico vive momento limite. Na América do Sul, rivais destacam que até o disciplinador se permite perder o controle. O Brasil inteiro acompanha como se fosse capítulo de novela esportiva. O fato é que Abel se tornou o personagem central de uma narrativa que mistura genialidade e temperamento inflamado, capaz de influenciar não apenas o resultado de uma partida, mas o destino de toda uma temporada. Enquanto isso, os jogadores buscam blindagem. Líderes como Gustavo Gomes e Rafael Veiga são chamados a conversar internamente e manter a coesão. São eles os capitães invisíveis dentro e fora do campo, responsáveis por traduzir a mensagem do técnico sem deixar que o ambiente se contamine por completo.
A união do grupo, sempre exaltada por Abel, agora é posta à prova como nunca. Quem estiver disposto a se sacrificar pelo coletivo será lembrado, quem vacilar pode ser esquecido rapidamente na memória da torcida e da comissão técnica. A magnitude do Palmeiras em 2025 amplia cada detalhe. O clube não é apenas mais um participante do campeonato, é protagonista em todas as frentes, perseguido, observado e cobrado. Um simples gesto de Abel Ferreira tem força de manchete internacional. É como se a instituição respirasse sob holofotes permanentes. A pressão do momento não se limita ao jogo de hoje, se estende ao planejamento futuro, às negociações de bastidores, ao mercado de transferências que já ronda nomes do elenco. Cada passo será escrutinado com lupa. A temporada ainda promete capítulos grandiosos. Palmeiras disputa não apenas o título nacional, mas também sonha com mais uma Libertadores e um Mundial de Clubes que pode consolidar a era Abel como uma das mais gloriosas da história. Essa narrativa de conquistas pode se ver manchada por episódios como o atual, mas também pode ser fortalecida se a superação vier em seguida. Muitas vezes, crises viram combustível. O dilema é simples, ou a frase será lembrada como ponto de virada épico, ou como sinal de queda irreversível. O futebol, afinal, é teatro de emoções. A frase "não vai jogar hoje" não será esquecida. Ela já entrou para o repertório de momentos marcantes da temporada. O que resta saber é qual será o desfecho, uma cicatriz de crise ou uma cicatriz de glória. Abel Ferreira, acostumado a viver entre o céu e o inferno da paixão alviverde, terá de lidar com as consequências de suas próprias palavras. No Allianz, no Brasileirão, na Libertadores, o eco ainda ressoa. E a torcida, fiel e impaciente, aguarda o próximo ato. Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! As horas posteriores à coletiva de Abel Ferreira se transformaram em um verdadeiro turbilhão de análises e opiniões. Dentro do clube, a sensação era de que o treinador havia ultrapassado uma barreira perigosa, mas, ao mesmo tempo, muitos reconheceram que a frase carregava um peso estratégico. Não vai jogar hoje poderia ser, no fundo, mais do que uma ordem, um código, uma provocação, uma tentativa de tirar a equipe da zona de conforto. Esse tipo de psicologia invertida já foi usado em outros momentos da carreira do português, e muitas vezes funcionou como gatilho para reacender o fogo competitivo do elenco. No entanto, há uma linha tênue entre motivar e dividir. Em times grandes como o Palmeiras, a gestão do vestiário é tão crucial quanto o esquema tático. Cada jogador interpreta as palavras do treinador de forma pessoal, e isso pode gerar tanto união quanto ressentimento. O que se viu após a explosão de Abel foi uma reação mista. Líderes do elenco buscaram minimizar os efeitos, reforçando a importância da concentração no jogo seguinte. Jovens promessas, por sua vez, ficaram apreensivas, temendo ser os alvos indiretos da crítica pública. A atmosfera, em vez de ser de tranquilidade, seguiu carregada. A torcida, apaixonada e visceral, não tardou em reagir. Muitos consideraram a postura de Abel necessária para sacudir o elenco em um momento crucial do campeonato. Outros apontaram que o treinador poderia estar colocando em risco a própria autoridade, já que um comando baseado no medo nem sempre gera resultados duradouros. Em meio às divergências, o sentimento comum era de expectativa. Como o time iria se portar em campo após a frase que abalou o noticiário esportivo de todo o país? E a resposta veio dentro das 4 linhas. No duelo seguinte pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras entrou em campo sob olhares atentos e desconfiados. O adversário, embalado pelo noticiário, buscava explorar a instabilidade psicológica do Verdão. Nos primeiros minutos, a equipe mostrou nervosismo, errando passes simples e permitindo espaços que raramente eram oferecidos sob a batuta de Abel. Mas, à medida que o jogo avançava, a qualidade técnica começou a se impor. Nomes de referência assumiram a responsabilidade, e o time encontrou o caminho da vitória, transformando a polêmica em combustível. O triunfo, embora magro, foi simbólico. Mostrou que o grupo, mesmo pressionado, tinha maturidade para responder em campo. Abel Ferreira, no entanto, manteve a postura firme,
não voltou atrás em sua declaração e, questionado novamente, apenas respondeu que quem tem que entender, entendeu. Mais uma vez, lançou mão de sua enigmática forma de comunicação, deixando claro que suas palavras não são destinadas apenas à imprensa ou à torcida, mas principalmente ao elenco que comanda diariamente. Esse episódio acrescenta uma nova camada à relação entre Abel e o Palmeiras. Desde sua chegada, em 2020, ele se tornou o treinador mais vitorioso da história recente do clube, conquistando títulos expressivos e marcando época. Ao mesmo tempo, construiu uma reputação de ser imprevisível, capaz de alternar momentos de serenidade com explosões emocionais. A frase "não vai jogar hoje" se junta a um arquivo de episódios que, no futuro, ajudarão a contar a trajetória de um dos técnicos mais intensos que já passaram pelo futebol brasileiro. O campeonato segue, e a luta pelo título permanece acirrada. O Palmeiras, vice-líder, continua pressionando o Flamengo rodada a rodada, com a sensação de que qualquer detalhe pode definir o destino da temporada. Abel Ferreira sabe disso melhor do que ninguém. Talvez sua frase, por mais enérgica e chocante que tenha sido, não passe de um reflexo dessa pressão extrema, um recurso para manter seus jogadores atentos ao fato de que não há espaço para distrações quando se disputa em alto nível. Os bastidores do clube, por sua vez, mostram que a diretoria segue confiante no trabalho do treinador. Há reconhecimento do peso que Abel carrega diariamente da forma como transformou o Palmeiras em uma potência sul-americana consolidada. Mesmo com momentos de atrito, a confiança de que ele é o homem certo para guiar o time segue inabalável. O ambiente administrativo busca oferecer respaldo, blindando o técnico das pressões externas e permitindo que foque no campo. Do lado do torcedor, a narrativa se ressignifica após a vitória. Muitos passam a enxergar a explosão como um gesto de coragem e autenticidade. Abel, afinal, não representa apenas um estrategista frio, mas também um homem que sente o futebol com intensidade. É justamente essa intensidade que o aproximou da torcida e construiu uma relação de identidade forte entre treinador e arquibancada. O episódio, em vez de afastar, pode ter aproximado ainda mais, transformando a polêmica em um elo de cumplicidade. Na imprensa, as opiniões continuam divididas. Para alguns comentaristas, Abel usou a frase como uma jogada de mestre, criando uma narrativa que tirou o foco da pressão sobre os jogadores e concentrou toda a atenção nele. Para outros, foi uma falha grave de comunicação, que poderia ter gerado consequências desastrosas. Seja como for, o fato é que o Palmeiras, dentro de campo, respondeu positivamente, e isso reforça a percepção de que o treinador, mesmo polêmico, continua sendo peça central na engrenagem do clube. Os jogadores, por sua vez, parecem ter assimilado a mensagem. Em entrevistas posteriores, alguns destacaram a importância de manter o foco e a disciplina, reforçando que a cobrança de Abel é sempre em prol do coletivo. Outros evitaram comentar diretamente o episódio, mas deixaram claro, pelo desempenho em campo, que não se deixaram abalar pela polêmica. Essa postura reforça a maturidade do grupo, que já enfrentou inúmeras situações de pressão e aprendeu a responder de forma prática, vencendo. A frase "não vai jogar hoje", portanto, deixa de ser apenas uma ordem enfurecida e passa a integrar o repertório simbólico da temporada. Ela representa um momento de ruptura, de choque, mas também de afirmação. Mostra que Abel Ferreira não hesita em usar todos os recursos à sua disposição para manter o Palmeiras competitivo. Seja pela tática, pela estratégia ou pela emoção, o treinador continua a escrever sua história de maneira intensa e inesquecível. O desfecho desse episódio será contado ao longo da temporada. Se o Palmeiras conquistar títulos, a frase será lembrada como ponto de virada, um gesto ousado que marcou o início da arrancada. Se o clube tropeçar, ficará registrada como sinal de desgaste e perda de controle. O futebol, afinal, é feito dessas linhas tênues entre glória e fracasso. E Abel Ferreira, com sua explosão verbal, acrescentou mais um capítulo à saga alviverde. No fim das contas, o que fica é a certeza de que o Palmeiras segue vivo, competitivo e determinado. A frase ecoa, mas não paralisa. A temporada continua, e o Verdão ainda tem muito a mostrar em campo. Para Abel Ferreira, cada jogo é um novo capítulo, cada declaração um traço de sua personalidade única. E,
Para a torcida, resta acompanhar com o coração pulsando, sabendo que, no Palmeiras, nada nunca é comum, tudo é vivido na intensidade máxima, exatamente como as palavras que ecoaram naquela noite. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.